Quantos trouxeram a sua Bíblia nessa noite? Levanta aí para a gente. Amém. Louvado seja Deus. Domingo, culto evangelístico, dia de estudarmos a palavra do Senhor. Estamos trazendo um tema aqui essa noite, conhecido da igreja, mas que às vezes não é tão abordado, que é o Espírito Santo e a sua obra. Importante esse tema, sim ou não? O que vocês acham? Sem mais delongas, porque já é 19h30 aqui no meu relógio, vamos então estudar esse tema, e eu já convido vocês a abrirem comigo no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 16. É uma promessa que Cristo fez aos seus discípulos antes da sua crucifixão, antes de ser morto na cruz, antes de passar pelo sacrifício. Cristo deixou essa promessa. Quantos acharam? Amém? Irmã Marisa, lê para a gente, por favor, essa promessa. Qual foi? Qual verso? 14, verso 16. João 14, verso 16. Qual foi a promessa então? Ele iria voltar para o céu, mas ele enviaria quem? Consolador. No grego, essa palavra consolador quer dizer paracletos. Paracletos significa aquele que vai estar ao nosso lado. Olha que coisa linda. O Espírito Santo é aquele que caminha ao nosso lado. Essa é a promessa de Jesus. Eu vou, até porque Jesus naquela forma humana, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso ele falou: eu preciso ir, é necessário que eu vá, para que o Espírito possa vir, o Consolador possa vir, e aí ele sim possa estar em todos os lugares ao mesmo tempo, acompanhando cada um de vocês. Então não andamos só. O Espírito Santo caminha ao nosso lado. Amém? Amém. Quem é esse Consolador e o que ele faria? Essa pergunta é muito importante. Ainda aí no Evangelho de João 14, vamos agora ao verso 26. O que esse Consolador faria? Irmã Sampaio, lê para a gente, por favor. Então o que ele faria? Ele simplesmente só andaria ao nosso lado? O que mais ele faria? Seria o nosso professor, segundo está aqui, né? Ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar, porque muitas vezes o conhecimento se perde, né? Você aprendeu uma coisa aqui, daqui a pouco já não lembra mais, mas todo conhecimento dado pelo Espírito Santo, no momento em que você precisar, será lembrado. Amém? Quão íntima é a união do Espírito com o crente? Ainda em João 14, explorando bastante aí o Evangelho de João, verso 17. Quão íntima é a união que o Espírito Santo quer ter com o crente?
Amém. Então essa última parte do verso diz o quê? Ele habita convosco. E estará onde? Em vós. Isso é muita intimidade que o Espírito Santo quer ter comigo e com você. Ele deseja habitar em nós. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, lá na carta aos Coríntios, que nós somos templo de quem? Somos templos vivos do Espírito Santo, porque Ele habita em nós. Ele não quer só andar do lado, Ele não quer só ensinar, Ele não quer só fazer lembrar, mas Ele quer habitar dentro do crente, dentro de mim e dentro de você. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com esse templo que somos nós. Não é? Como é que a gente cuida do templo de Deus físico aqui, que é a igreja? A gente procura sempre manter as coisas em ordem, não é isso? Limpas, tudo organizadinho. Será que a nossa vida está assim também? Em ordem, limpa, organizadinha, para que o Espírito possa então habitar em nós? Esse é o nosso desafio. E quando Ele habita em nós, que promessa se cumpre então? Mateus 28, verso 20. Mateus 28, verso 20. Quer ler, irmã Rosemary, para a gente, por favor? E ensinando-nos a obedecer a tudo que tem ordenado a vocês. Lembrem disso, eu estou com você todos os dias até o fim dos tempos. Então, qual é a promessa que se cumpre, então, quando o Espírito habita em mim e em você? Na presença do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, Cristo se faz presente na minha e na sua vida todos os dias, até o final. Ele não vai estar só na segunda-feira, ou só na quinta, ou só no sábado, não. Ele vai estar conosco todos os dias, na pessoa do Deus Espírito Santo. Por que era necessário que Cristo partisse? João 16, verso 7. Por que era necessário que Cristo partisse? Isso. Amém, então, porque Ele foi. E se não tivesse ido, o Consolador não teria vindo. Não estaria ao nosso lado, não habitaria em nós, não estaria nos ensinando todas as coisas e muito menos nos fazendo lembrar. O Espírito Santo é um dos maiores dons que Deus concede ao ser humano. Amém? Amém. O que havia de fazer o Consolador quando viesse? Jesus disse que ele ia vir. E que obra então ele iria fazer? João 16, Evangelho de João, capítulo 16, verso 8. Irmã Solange, se achar, pode ler para a gente, por favor. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Vamos entender então melhor esse verso. A nossa missão, qual é, irmãos, como cristãos? Qual é a missão que o Senhor nos deixou? Ide, pregai o Evangelho, não é isso? É o ide. Essa é a nossa missão.
Mas a nossa missão não é convencer. Muitas vezes o crente ele quer fazer a obra dele no ir e quer fazer a obra do Espírito Santo também, que é convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Nunca esqueçam disso. Quando você estiver dando um estudo bíblico, você dá o estudo bíblico, você faz o apelo como tem que ser feito, mas quem vai trabalhar a decisão no coração da pessoa é quem? O Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa dá o estudo, faz o apelo, e aí a pessoa pensa que, uma vez que eu conheci, que deu estudo, e tudo tem seu tempo. Irmã Sampaio falou tudo agora. Você foi e plantou uma semente lá, mas muitas vezes o solo ainda não está preparado para germinar a semente, e vai ser necessário um tempo para que aquela semente possa então germinar e então um dia dar fruto. Isso pode demorar anos às vezes. Eu conheço relatos de pessoas que ficaram aí, a igreja orando, 20 anos. 20 anos, já tinha gente até que não acreditava mais, mas um dia semeou, a semente germinou, porque não era o nosso tempo. O nosso pai falou tudo, não era o nosso tempo. Então, qual é a nossa parte dentro da missão? Plantar o quê? A semente. Nós somos o que planta a semente, mas quem vai agora fazer essa semente germinar, isso já não compete a nós, e nem é no nosso tempo, é o Espírito Santo. Muitas pessoas já se frustraram no campo missionário, porque estavam tentando fazer a obra do Espírito Santo. Mas eu fiz um apelo, e fiz 2 apelos, e fiz 10 apelos, e fiz 20 apelos, Ou então eu já ouvi pessoas falarem assim: poxa, eu já dei aí uns 10, 20 estudos bíblicos e ninguém aceitou o batismo. Ninguém aceitou o batismo, então parece que ele tinha que convencer as pessoas. E se você for então fazer a missão, cumprir a missão, achando que é você que vai convencer alguém, em algum momento você vai se frustrar. Eu acho que a irmã Rosiméria Carvalho já tinha desistido da estudo bíblico há muito tempo, né? Se ficasse esperando que ela convencesse alguém. Então, quando você tenta fazer a obra do Espírito, você se frustra. Queridos, o nosso papel é plantar, nunca esqueçam disso. Plante a semente. Quem vai fazer germinar é o Espírito Santo. De repente você nem vai estar mais aqui para ver isso. Você já vai ter partido daqui, já vai estar descansando no Senhor, e aquela semente vai germinar. Lá no céu, um dia, você vai ter a grata surpresa de ver que a semente que foi plantada um dia aqui na terra germinou. Fala alguma coisa aí? Muito bem. Que outro título é dado ao Consolador? João 15, verso 26. Que outro título é dado ao Consolador? Bira, se você achar, pode ler para a gente. Isso, então ele é chamado também de que o Espírito Santo? Além de Consolador, Espírito da verdade. Irmãos, tem muitos espíritos por aí, vocês sabiam disso? Está cheio de espírito por aí, mas o único Espírito da verdade qual é? O Espírito de Deus. Isso aí. Qual o nome do irmão? Elias. Isso aí, irmão Elias. É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus.
tem pessoas que estão buscando aí, muitas vezes, o espírito errado, né? Infelizmente, porque o único espírito realmente da verdade é o Espírito Santo. Quem inspirava os profetas para proclamarem as suas mensagens? Segundo Pedro 1,21. Agora vou pedir o irmão Bira para ler isso para a gente. Segundo Pedro 1,21. Quem inspirava os profetas para proclamarem suas mensagens? Por que nós podemos crer que a Bíblia é o livro de Deus e a verdade? Por quê, irmãos? Se alguém perguntar para você, por que você está dizendo aí que esse livro da capa preta é o livro de Deus e a verdade? É a boca de Deus, mas quem inspirou aqueles que escreveram o livro? A gente acabou de ver aqui. Porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Eram homens igual a mim e a você, mas eram homens que foram inspirados por Deus. E aí eles usaram, logicamente, a linguagem humana deles para descrever aquilo que Deus queria, mas o que foi revelado era inspirado pelo Espírito Santo. Por isso que eu creio que a Bíblia é o livro de Deus, porque não foi inspiração humana, não foi alguém que dormiu, teve um sonho, acordou e saiu escrevendo um livro. Foram pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo. Todos os 66 livros da Bíblia, irmãos, todos eles foram inspirados por quem? Pelo Espírito Santo. E como é que eu descubro, e como é que eu confirmo isso? Estudando a Bíblia. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente encontra uma coerência tão grande que é indiscutível que aquele livro foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então esse livro da capa preta que eu e você carregamos não é um livro qualquer, é um livro que foi inspirado pelo próprio Deus, Espírito Santo. Haverá limite aos esforços do Espírito Santo de Deus? Essa aqui é uma pergunta muito interessante. Gênesis 6, verso 3. Ellen, você pode ler para a gente? Gênesis 6, verso 3. Haverá limite aos esforços do Espírito de Deus? Então disse o Senhor: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E aí, há limite, sim ou não, para os esforços do Espírito Santo de Deus? A gente sabe que ele está aqui, e o maior esforço dele é convencer o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É convencer o coração humano do pecado. É convencer o coração humano da justiça perfeita de Deus. E também do juízo vindouro, que sobrevirá. Mas há limite para essa obra? Sim ou não? Fala, irmão Bia. Há limite. E muitas vezes, antes mesmo que você parta daqui e descanse, você pode ter endurecido o coração aos apelos do Espírito Santo de uma tal forma que ele não consegue mais trabalhar no seu coração. Esse é o chamado pecado contra o Espírito Santo.
Então há um limite. Por isso que a gente não pode ficar brincando com o pecado. Amanhã eu deixo, depois. Porque cada vez que você deixa de ouvir essa voz, o seu coração vai endurecendo. Sabe o que acontece quando o coração endurece? Eu agora estou bem pertinho da caixa de som. Como é que está a minha audição aqui? Baixa ou alta? Chega a dar até microfonia. Alta. Mas quando eu vou me afastando, se eu fosse ali andando pela rua, como é que ia ficando a minha audição em relação a essa caixa de som? Baixo. Assim é quando a gente vai se distanciando do Espírito, não vai dando ouvidos aos apelos do Espírito, não vai dando ouvidos. Chega um ponto que você pode estar tão distante que você não ouve mais a voz do Espírito Santo. Por isso que a gente não pode brincar com o pecado. Quando o Espírito Santo fala para você, é pecado, está errado, retorna, o que você e eu devemos fazer? Dar ouvidos a essa voz, porque quanto mais eu ouço, mais eu me aproximo e mais eu consigo ouvir essa voz. A obediência vai me levando a isso, e quanto mais desobediente eu sou, eu vou me afastando dessa voz. Quão disposto está Deus para nos dar o Espírito Santo? Lucas 11, verso 13. Lucas 11, verso 13. Irmã Sampaio, quando achar, lê para a gente, por favor. 11, verso 13. Então, quanto Deus está disposto a dar o Espírito Santo? Olha o que ele disse aqui: se nós que somos maus, o Natal está chegando aí, né? Principalmente quem tem filho pequeno, neto, né? E o netinho pede um presente, e o filho pede um presente. A gente se esforça para tentar dar, nem sempre consegue às vezes, mas a gente não se esforça, sim ou não? Diz aqui que se vocês sendo maus estão dispostos a fazer isso, que dirá eu que sou Deus e bom estou disposto a dar o Espírito Santo àqueles que me pedirem. O seu filho só vai ganhar uma bicicleta se ele te pedir. E assim eu só vou receber o Espírito Santo se eu pedir também. Eu tenho que pedir. Diariamente, Senhor, por favor, me dá esse presente. Eu quero o Espírito Santo. Hoje e amanhã de novo. Senhor, me dá esse presente de novo. Eu quero o Espírito Santo. E a gente precisa do Espírito Santo quando? Todos os dias. Olha o conselho que o apóstolo Paulo nos dá, o último verso dessa noite. Efésios 5, verso 18. Marisa, achando, lê para a gente, por favor. Efésios 5, verso 18. O que Paulo está então nos dizendo aí? Que nós devemos o quê? Nos encher do Espírito. Conta uma história. Uma ocasião, 3 jovens procuraram o pastor da igreja deles e falaram assim, porque tinham lido esse verso: pastor, como é essa história de se encher do Espírito Santo? Aí perto da igrejinha tinha um rio. Ele falou: pega aquelas peneiras que estão ali, cada um pega uma peneira.
E aí cada jovem pegou uma peneira. Ele falou: agora vocês vão lá no rio e encham essas peneiras de água e tragam até aqui. Vocês acreditam que eles conseguiram encher a peneira com água? Por que não? Não tem como, né? 2 desistiram logo. O que o pastor quer ensinar para a gente com isso? Peneira dá para encher de água? Um ainda ficou lá insistindo mais um pouco, mas no final desistiu também, lógico. E os 3 voltaram para o pastor, então, falaram: pastor, é impossível encher a peneira com água. Aí ele falou: só tem um jeito de vocês manterem essa peneira cheia d'água, se ela se mantiver mergulhada na água. Qual é a lição que ele queria ensinar? Eu e você devemos estar aqui, mergulhados no Espírito, se queremos estar cheios. Se em algum momento nos afastarmos desse rio, o que vai acontecer? Vamos nos esvaziar. Então, para estar cheio do Espírito, eu tenho que estar mergulhado nesse rio, através da comunhão, da oração, não é isso? Do jejum, da leitura da palavra. Eu tenho que, nessa busca o tempo todo, e aí sim eu vou estar mergulhado continuamente nessa hora. Mas se eu deixo de orar, se eu deixo de estudar a palavra, se eu deixo de vir à casa do Senhor, o que vai acontecendo? Eu vou me distanciando desse rio, e à medida que eu vou me distanciando, eu vou me esvaziando. Queridos, o nosso desejo nessa noite é que possamos mergulhar nesse rio de cabeça. Você já mergulhou no rio alguma vez? Quem já mergulhou aí no rio? Numa piscina, no mar? É isso aí que você tem que fazer. Você tem que mergulhar para que o Espírito Santo então possa te manter constantemente cheio dele. Nós vamos agora cantar o último louvor para nos despedirmos em oração.